que é a presente mediunidade. Como que ela pode lidar com essas expressões de sensibilidade mais ostensivas, com essa fenomenologia mais pujante na sua vida? Foi falado aqui na importância da glândula pineal. Dr. Carlos Roberto, muito bem, através das suas considerações, nos mostrou, pela obra de André Luiz, que é na adolescência que essa glândula pineal, ela irá servir como uma usina de transformação dentro desses fatores psíquicos. Servindo como a glândula que fará lá em torno dos, se lermos no Missionários da Luz, vamos encontrar André Luiz falando em 1945, aos 14 anos de idade, a glândula, ela começa a servir de via de passagem das expressões das vidas passadas, os fatores da sexualidade e servindo de usina de conexão com a espiritualidade. Hoje em dia, se André Luiz escrevesse esse livro, ele não ia dizer mais 14 anos. Ele ia falar em 10, 11 anos de idade. Porque a puberdade, os fatores, caracteres sexuais secundários estão eclodindo mais cedo, por força de influências ambientais e culturais. Então, a adolescência está começando mais cedo e, para nosso terror, está terminando bem mais tarde, né? A adolescência antes terminava em torno de 20, 21 anos. Tem ideia de quando é que termina a adolescência? Chuta! Hã? Algumas não terminam nunca, né? Tem gente que está com 70, 75 que continua em plena adolescência. Mas ela está beirando em torno dos 30 anos de idade, né? Principalmente para os homens. As mulheres ainda conseguem terminar um pouco antes, os homens estamos indo cada vez mais tarde na adolescência. É um outro assunto, não vamos entrar nesse aspecto, senão a gente não termina a palestra. Mas o fato é que a entrada da adolescência, ela é marcada pela eclosão dos caracteres sexuais secundários, a puberdade, que é a manifestação hormonal nos organismos do menino e da menina. Essa manifestação hormonal, ela é chancelada por essa glândula epífise ou pineal. A glândula epífise ou pineal, ela servirá como uma usina de escoamento das informações do indivíduo, daquilo que ele traz de existências anteriores. Por exemplo, até os 10, 11, 12 anos de idade, a criança ela vem de um jeito, ela vem mais ou menos de um jeito igual, mais ou menos, né? É aquele menino que é um anjinho, que estuda, aquela menina que é comportadinha, que gosta do pai, que gosta da mãe, e de repente ela entra na adolescência, ou ele entra na adolescência, e ele começa a ficar mais irritado, começa a ficar mais contestador, começa a apresentar características que antes não tinha. É ele, entre outras coisas, herdando dele mesmo as personalidades que ele já traz de outras encarnações. Então ele já não é mais o nosso filho apenas. Ele é o nosso filho, mas o filho dele mesmo, daquilo que ele já trazia. Aí o anjinho vira diabinho. E às vezes o contrário também, né? Às vezes acontece. Exceção, é verdade. Quando o passado espiritual é menos conflituoso, a adolescência não se dá sem tantos conflitos. Mas imaginem só, alguém que nasce numa família mais estruturada, ele vem mais ou menos organizado até essa idade, quando ele chega na adolescência, ele herda dele mesmo aqueles conflitos antigos que ele carrega de vidas anteriores, há uma colisão de informações emocionais. Vejam, isto se dá de forma absolutamente inconsciente. O jovem não se dá conta que ele está trazendo coisas do passado espiritual, mas ele sente vivamente aquelas emoções, às vezes sintomas psiquiátricos, como crises de pânico. Quando uma pessoa começa a apresentar um medo extremo, um terror, muitas vezes são informações de mortes, de tragédias, de dores, de desencarnações, de outras vidas que aconteceram naquela etapa e que vem à consciência agora através da pineal. E à medida que ele vai transitando pela adolescência, e esta é a crise da adolescência, ele então passa a compor agora sim
a sua personalidade definitiva. A personalidade definitiva é o resultado final daquilo que nós temos na vida atual, que nós carregamos na vida atual, que construímos na vida atual, somado ao que nós trazemos das vidas anteriores, do nosso próprio arcabouço inconsciente, que agora eclode a partir da pineal na adolescência. E o que mais eclode? Porque nesse capítulo, Missionários da Luz, o segundo capítulo desse livro fantástico, que se chama Epífise, André Luiz irá dizer, pela fala inteligente de Alexandre, que é a glândula da sexualidade, portanto, é a sexualidade que eclode, e da mediunidade. Por que da mediunidade? Porque a sexualidade, ela tem um canal estreito com a mediunidade. À medida que essas sintonias internas eclodem, e eclodem também as ligações espirituais que esse ser tem do passado. Então é frequente que espíritos vinculados a esse jovem, agora por sintonia, tenham acesso ao campo mental dele novamente. Se são relações conturbadas do passado, muitas vezes relações de conflito, de adversários, de espíritos que se desentenderam e que se encontram no plano espiritual, é um momento propício para a eclosão das obsessões. É nesse momento que a família se conturbando, se não tiver acolhimento, se não tiver estrutura de harmonia no lar, ela se desorganiza também pelos fatores espirituais. Então a mediunidade na adolescência ela é dramática, porque ela pode ocasionar grandes tumultos e conflitos familiares. Não deve ser uma grande novidade para vocês perceberem que as crises conjugais... Observem a data que os casais se separam. Quando os filhos entram na adolescência. Principalmente. Existe uma estatística que mostra que mais de 50% das separações conjugais se dão no período da adolescência dos filhos. Os casais não sobrevivem à adolescência dos filhos. Porque a adolescência dos filhos é um período de grande conflito que gera atrito entre pai e mãe, entre os pais da criança. Seja por identificação psicológica, muitas vezes o homem se identifica, num exemplo, com o filho, com a filha, no caso da mulher, gerando conflitos no casal, né? Então são aqueles conflitos que partem por fatores psíquicos, mas também por fatores espirituais profundos. Então um casal que não tenha se estruturado num relacionamento maduro até essa idade, ele é alvo fácil, ele é muito frágil para resistir a esse período de tempestades, né? É um período que muitas vezes surgem as depressões, coincide com aquela meia-idade dos pais, 40 anos de idade, 40 e poucos anos de idade, né? E a adolescência, portanto, é um capítulo à parte. Como lidar com tudo isso? Com muito diálogo, com muito autoconhecimento, com muita sensatez, mas também com cuidados espirituais. Aqueles jovens que, na medida do passar do tempo, forem apresentando fenomenologia mediúnica mais ostensiva, como evidência, audiência, psicografia, psicofonia, interferências espirituais importantes, será importante que eles se adentrem ao estudo da doutrina espírita e venham, na decorrência natural do crescimento na sua idade mais apropriada, a exercerem a educação mediúnica. A educação mediúnica, ou o trabalho mediúnico no centro espírita, ele serve principalmente àquelas pessoas que apresentam mediunidade ostensiva. São aqueles tipos mediúnicos que são os chamados tipos mediúnicos de serviço. Quando uma pessoa nasce com uma mediunidade aberta, que a glândula pineal apresenta uma disposição mais ostensiva, isso significa que é um instrumento que ele precisa utilizar. É como se nascesse com uma ferramenta. As nossas ferramentas nós temos que utilizar. Todas as vezes que nós não utilizamos a ferramenta que nós carregamos, que nós trazemos, ela atrofia e se transforma em doença. Então quem tem psicografia tem que psicografar. Quem tem psicofonia tem que ser médium psicofônico. Quem tem algum tipo de mediunidade ostensiva precisa trabalhar, via de regra, claro, salvo exceções, no trabalho mediúnico. Porque lá no centro espírita será o grande laboratório para ele exercitar o seu trabalho
com aquela ferramenta é como se fosse o campo asséptico, né? O campo com asepsia, o campo com cuidado, para ele exercer a sua habilidade. Porque do contrário ele será como o cirurgião com um avental ensanguentado em praça pública. Se ele tiver o instrumento, esse bisturi da mediunidade, e ele não trabalhar dentro do centro cirúrgico do centro espírita, com o material da asepsia da prece, da espiritualidade, do trabalho organizado, ele será, por analogia, repetimos, como aquele cirurgião que estará sendo foco de atração para as contaminações fluídicas e psíquicas. Porque Kardec dizia que assim como as infecções, elas serão demonstradas como importantes no campo da contaminação biológica, também as infecções espirituais, as obsessões espirituais, se não forem tratadas, elas responderão pela contaminação psíquica emocional. E é o que nós estamos vendo. Por que tanta depressão, tanta ansiedade, tanto pânico, tantas crises psiquiátricas? Porque os diagnósticos realmente são verdadeiros, mas também porque existe muito fator espiritual associado. Então, as casas espíritas, elas são verdadeiras escolas e hospitais, centros de apoio, uma rede de apoio de saúde inestimável. Quando nós viajamos para palestras na Europa, como o caso do Beto, do Décio, que nós fazemos essas palestras todos os anos, nós vemos a importância que são os centros espíritas no Brasil, porque fora daqui não existem, praticamente. E qual é o índice de suicídios desses países? Qual é o índice de depressão desses países? Qual é o grau de pobreza emocional, muitas vezes, de locais onde existe saúde, educação, não existe pobreza, mas existe uma miséria tão grave ou maior do que essa, que é a miséria espiritual, a miséria emocional. Uma pessoa francamente obsidiada, perturbada, não tem um local para ir para ser socorrido. E nós aqui temos essa enorme rede de apoio. Então é inadmissível que uma pessoa esteja padecendo de problemas espirituais e não vá no centro espírita. No local que é o local onde estão aquelas pessoas que trabalham de graça, que vão de boa vontade, que não cobram nada e que fazem tudo isso por amor. Esse é o campo de limpeza espiritual, de asepsia que nós precisamos para, principalmente, as pessoas que têm mediunidade ostensiva, mas também para aquelas que não têm. Todos nós que temos algum tipo de sensibilidade, nós precisamos exercer os nossos canais mediúnicos, não necessariamente através de um trabalho espiritual, não necessariamente através de um trabalho mediúnico propriamente dito, mas através dos cuidados espirituais que precisam ser considerados na nossa vida também. Como, por exemplo, o quê? Cuidados com a oração, com os pensamentos, através das escolhas que fazemos, dos ambientes que frequentamos, das amizades que nós temos. Com certeza eu roubaria o tempo dos colegas da tarde inteira falando só sobre isso, a partir de agora. Quem são os nossos amigos? Quando nós sairmos daqui, nós vamos nos conviver com quem? Quais são os ambientes que nós vamos? Que tipo de hábitos nós temos? Quais são as escolhas que estamos fazendo para a nossa vida? Vamos fazer um exame. Segunda-feira, como é que nós vamos acordar de manhã? Que tipo de pensamentos nós vamos escolher termos nos locais aonde nós vamos conviver? Alguns locais é inevitável, o trabalho, nós vamos ter que andar de ônibus, estar no mundo, nós não temos muito como escolher isso. Mas nós podemos escolher como nós vamos sair de casa. Que tipo de pensamento nós vamos estabelecer? Nós vamos fazer uma prece antes de sair? Ou será que isso é bobagem? Não é bobagem. Sair de casa sem uma oração, sem um pensamento, sem lembrar de Deus, é como sair com um avental ensanguentado. É como sair com um bisturi sem asepsia. Ele será uma antena, ele será um para-raio de influências negativas. E a partir dali, num mundo que não está harmonizado, vocês imaginem do que nós somos capazes de sintonizar. E vejam, depois que nós sintonizamos algumas frequências vibratórias, é muito difícil que sozinhos, só pelo efeito da vontade, a gente consiga modificar. Depois da gente levar uma buzinada no trânsito e uma xingada pela janela do vidro, se nós já estamos condicionados à reação, já somos temperamentais, nós podemos dar uma resposta indevida, jogar o carro por cima, atropelar uma pessoa, e aí vamos dizer, puxa vida, o que eu fiz? Orai e vigiai, dizia Jesus.
Porque ele já sabia que esse tipo de mediunidade todos nós temos. Estamos sujeitos a essas influências espirituais que determinam os nossos estados mentais e de pensamentos. Determinam desde que nós estejamos dando autorização para chegarem até nós. Então não se trata de ficar rezando de 10 em 10 minutos, de meia em meia hora. Não é isso. Nós precisamos ter bom senso também. Mas as escolhas principais da nossa vida, nós conhecemos muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas como psiquiatra, e as pessoas chegam e dizem assim, dá tudo errado na minha vida. Eu não tenho sorte. Aí eu vou avaliar o que é não ter sorte. Aí a gente começa a ver a vida da pessoa. Ela faz escolhas erradas o tempo inteiro e acha que não tem sorte, né? As pessoas não têm muita noção dos assuntos que falam. Tem pessoas que têm predileção em falar apenas de problemas. No nosso meio espírita, fazendo uma reflexão sobre isso, tem pessoas que só gostam de falar de assuntos polêmicos. E só gostam de levantar as falhas. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. A gente vai ver a pessoa não pega nada de coisas boas, das coisas positivas. Gente, se nós quisermos encontrar o defeito na vida, os problemas, nós vamos encontrar muitos. E vamos ficar falando apenas destes. Mas não é inteligente nós fazermos isso em relação a nós mesmos. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que é um trabalho interno de escolha de assuntos, de pensamentos, de companhias. Porque já não bastarão os problemas que nos chegarão por si mesmos, que são os problemas inerentes às condições de vida que nós temos, num planeta de expiações e provas. Nós temos que pelo menos saber escolher os que dependem de nós, as coisas que nós devemos estabelecer para as nossas vidas. Então não se trata de estarmos apenas em oração, não se trata de nós estarmos permanentemente rezando, não é isso. Mas ela deve fazer parte da nossa vida. E de preferência, na vida familiar. Não sei quantos de vocês fazem o Evangelho no lar. Eu já prometi que eu vou falar sempre sobre o Evangelho no lar. Se eu estiver falando sobre Pineal, eu vou falar sobre o Evangelho no lar. Se eu falar sobre mediunidade, eu vou falar sobre o Evangelho no lar. Se qualquer assunto que me dá atualmente, eu falo no Evangelho no lar. Porque eu cheguei à conclusão que ele é tão importante quanto o centro espírita na nossa vida, se não for mais. O que é o Evangelho no lar? Durante a semana, tirar um dia por semana para, em 15 minutos, no mesmo horário, no horário certo, a família se reúne, ou pelo menos aqueles que concordem, para ler uma página do Evangelho, ler uma página de um livro espírita ou um livro de mensagens superiores, fazer uma oração, estabelecer um comentário e encerrar, uma vez por semana. O efeito de mudança de sintonia do lar, ele é dramático. Ele é dramático. Porque essas forças espirituais, elas passam por um processo de asepsia dentro da casa. Imaginemos nós que nós temos uma família no plano físico, todos temos. Boa ou má, nós temos uma família. Mas nós temos uma família espiritual também. São espíritos que estão ligados a nós, muitos desses que têm ligação superior conosco, de mais afinidade do que aqueles que estão conosco no plano físico. Muitos desses nem reencarnaram, nós nem lembramos. Mas são espíritos que já estiveram conosco durante muito tempo e continuam nos assessorando no plano espiritual. Para eles nos ajudarem, para eles conseguirem chegar até nós, nós temos que abrir as portas. Nós temos que dar acesso a eles. Quando é que nós damos acesso à família espiritual? Principalmente no momento do Evangelho no lar. É quando se reúne a família espiritual no lar, para reconfigurar os esquemas mentais, emocionais e vibratórios da casa. É por isso que depois da noite que nós fazemos o Evangelho no lar, normalmente o sono é mais profundo. É por isso que no outro dia, quando nós acordamos, é como se tivesse passado por uma ducha de harmonia interior. E aqueles conflitos que eram tão complicados no dia a dia, aos poucos, parece que vão se favorecendo serem solucionados de uma maneira natural. Evangelho no lar. Tarefa obrigatória para o mundo que nós vivemos. Uma forma fundamental de nós trabalharmos com a nossa mediunidade. Não precisa trabalhar apenas no centro espírita.
Todos nós já podemos trabalhar os nossos fatores mediúnicos através desses cuidados. E primordialmente, através das escolhas que nós fazemos de dentro para fora. Que vida, que tipo de pessoa nós queremos ser? Quando nós chegarmos aos 90 anos de idade, 100 anos de idade, que chega rápido, mas que vai demorar um pouquinho para nós também, nós queremos chegar como? Como alguém que alcançou o apogeu da sua vida física tendo conquistado valores, ou como aquele que simplesmente viveu uma vida de consumo, que o tempo passou um fim de semana como outro qualquer, como todo mundo vive. É o que eu vejo as pessoas fazendo, vivendo apenas para si, para uma vida de consumo. Chega um fim de semana e um outro, e passa um mês e passa outro, e olha, mas já estamos na metade do ano, mas já chegou o Natal, mas já chegou a Copa do Mundo, e a vidinha continua igual. Não fizeram nada de diferente. Ficaram esperando como se alguma coisa acontecesse na vida. Está na hora de nós fazermos as coisas acontecerem na nossa vida. Fazermos um pouco mais de nós. Fazermos um pouco mais por nós. E fazermos um pouco mais por nós significa fazer pelos outros também. Fazer pelos outros um pouquinho na medida daqueles exemplos que estamos vendo aqui, das pessoas que fizeram muito, como foi o caso do Chico Xavier. Pessoas assim, que souberam valorizar o tempo, que dormiam muito pouco. É engraçado como a pessoa que se dedica à caridade acaba com o tempo dormindo pouco. É como se ela se nutrisse de outras fontes. Como se o cansaço comum da mente comum agora já não fizesse parte da sua estrutura. Porque ele já é um trabalhador do Cristo. Porque ele já está junto com uma outra esfera de pensamentos. Porque ele já vibra numa outra frequência. E isso se dá na construção das nossas vidas, pelas escolhas que nós fazemos, pelas decisões que nós tomamos. No centro do teatro se montava uma peça. Era uma peça de piano. Um grande pianista iria se apresentar naquele teatro. Nos camarotes estavam reunidas as pessoas, no auditório lotado. Uma mãe levou o seu filho pequenino para assistir o grande pianista. Estava sentada num camarote. E antes de começar a apresentação, a mãe começou a conversar com uma pessoa que estava do lado, e o menino, como todas as crianças que não conseguem ficar paradas num lugar por muito tempo, se levantou, e a mãe, como qualquer mãe, quando começa a conversar com uma amiga, se descuida do mundo e se descuidou do filho também, não viu que o menino saiu do lado dela e o menino começou a percorrer o teatro. Foi quando o menino ele encontrou uma peça que dizia, uma sala que dizia assim, proibida entrada. E criança, quando diz proibida entrada, ele entrou. Naquele momento que ele entrou, apagaram-se as luzes e foi anunciada a entrada do grande pianista. Quando abriram-se as cortinas, estava sentado ao piano o filho dela, o menino. E ele, que não estava prestando atenção no público, ela entrou em pavor. Ela viu, o guri estava parado no meio do teatro. E o menino começou a tocar com seu dedinho. Cai, cai, balão, aqui. Naquele momento, por trás dele, entra no teatro o grande pianista Paderewski. O grande pianista. E ele, vendo que o menino não tinha visto, ele olha para a plateia e faz assim, para não chamarem a atenção do menino. O menino estava tocando com seu dedinho o cai-cai balão, e o pianista foi por trás dele e disse no ouvido, não para, continua tocando. O menino não se assustou, seguiu tocando o cai-cai balão, e o grande Paderewski, com a mão esquerda na volta dele, começou a fazer a base. E com a mão direita começou a fazer um solo extra ao cai-cai balão. E poucos minutos depois não era mais um cai-cai balão. Era uma grande sinfonia improvisada em torno das notas simples do menino. Todos nós estamos tocando um cai-cai balão na nossa vida. Porque todos nós temos algum tipo de talento. Nós não precisamos ser maestros em nada. Nós simplesmente precisamos dedilhar as nossas notas. Porque quando nós fizermos isso,
Um grande maestro abrirá as suas mãos por sobre nós, e ele fará o resto da sinfonia. Parece então que naquele momento que nós resolvemos fazer alguma coisa de simples, nós não seremos mais nós sozinhos. E nós ouviremos no nosso ouvido alguém dizendo: não para, continua tocando. Porque para continuarmos tocando a nossa vida, nós não precisamos fazer grandes feitos. Os grandes feitos não dependem de nós, dependem dos maestros que estão conosco. As grandes conquistas da nossa vida não são nossas, são dos maestros que estão em torno de nós. Não existem tarefas importantes, existem tarefas dignas. Se a pessoa não souber ser um palestrante, que ela seja trabalhador da biblioteca, que ela possa ajudar a abrir uma porta, que trabalhe na portaria, mas não para, continua tocando. Faça alguma coisa da sua vida, saia de casa. Se resolva fazer alguma coisa para os outros, porque não estará sozinho. É uma nota simples, mas que poderá se transformar numa grande sinfonia. É isso que a espiritualidade espera de nós, porque no momento que encerramos, parece que estamos a ouvir: não para, continua tocando. Muito obrigado. Muito bem. Convidamos agora o Dr. Carlos Roberto de Souza Oliveira para nos apresentar o tema: os transtornos de ansiedade e fobia e a mediunidade. Boa tarde a todos. Acredito que todos estão despertos, né? Depois dessa belíssima palestra do Sérgio, ninguém conseguiu dormir, né? Então isso fica bom. Trata a ansiedade, né? Nós vamos tratar exatamente do tema de hoje: ansiedade, fobia. O que é que isso pode ter de relação com a questão da mediunidade? Como pode os fatores fisiológicos, psicológicos envolvidos na questão da ansiedade e da fobia interferir no exercício mediúnico? Inicialmente, nós vamos definir o que é a ansiedade. Segundo as definições clássicas, é um sentimento de apreensão desagradável, vago, acompanhado de sensações físicas como vazio ou frio no estômago ou na espinha, opressão no peito, palpitações, sudorese, dor de cabeça, falta de ar, tremores, tensão muscular, insônia, dificuldades de engolir, aquele nó na garganta, a gente sente, dificuldades em relaxar e de se concentrar. Então, eu acho que a maioria de todos nós passamos por situações semelhantes, né? Quando nós vamos enfrentar algumas situações, entre aspas, difíceis, apreensivas, quando estamos para fazer um teste, uma entrevista para um emprego, ou talvez quando vamos conhecer o pai da nossa namorada, ou do nosso namorado. Ou seja, são situações basicamente tradicionais do nosso dia a dia. A ansiedade, ela tem como função primordial para o ser humano uma função bastante positiva. Por quê? Ela se torna inicialmente num sinal de alerta para o indivíduo frente aos perigos que possam surgir. E aí permite a essa pessoa tomar medidas ou construir uma resposta
para poder enfrentar exatamente esta situação de perigo, que pode ser de qualquer natureza. Porém, uma das características principais da ansiedade é que ela é desencadeada frente a uma ameaça desconhecida. Como o inimigo oculto, que Sérgio estava citando agora há pouco, que nos ameaça e nós não sabemos a causa. Uma característica principal que entre as causas que não tem causa da ansiedade é exatamente essa. Ela é desconhecida. E o indivíduo vivencia um processo de apreensão com toda aquela sintomatologia clínica que nós citamos anteriormente, onde não se consegue identificar a causa real que seja responsável por toda essa fenomenologia. Mas tem uma função importante, como falamos. Prepara o indivíduo para lidar com as situações que sejam potencialmente danosas. E aí ele vai desencadear uma resposta respondendo ao instinto de conservação e de preservação que é nato do ser humano, faz parte da nossa herança evolutiva, em que o indivíduo sempre procura desenvolver meios de se defender, de se prevenir ante qualquer ameaça, que pode ser física ou que pode ser de natureza moral. Portanto, ela é necessária e é natural ao indivíduo com o objetivo de propiciar a sua autopreservação. E que ela está presente também em todas as fases de crescimento e desenvolvimento do indivíduo. Obedecendo a essa sequência, você vivencia as experiências, promove mudanças e essas mudanças vão lhe conferindo identidade. É assim que o indivíduo vai construindo a sua própria personalidade. É desta forma que nós vamos construindo a nós mesmos, sempre agindo, reagindo ante as diversas situações que a vida nos oferece, que funcionam como oportunidades de aprendizado, onde transformamos estes fatos, estas situações em experiências. E as experiências fazem parte do patrimônio indelével do Espírito, que o acompanhará para sempre de existência em existência. Então, nem sempre nós estaremos frente a situações como essa. Nem sempre temos aí uma tempestade cujos recursos para enfrentá-la apenas um pequeno bote, uma boiazinha pequenininha para enfrentar esse mar revolto de tantas turbulências que variam de cada um, de pessoa para pessoa, porque todos nós temos as nossas vicissitudes particulares, individuais, necessárias ao nosso aprendizado. Mas a vida representa esse mar de situações que faculta ao espírito a oportunidade de, ao enfrentar esses desafios, buscar superá-los e vencê-los, cuja recompensa maior será o autoaprimoramento. Uma pesquisa online que foi feita com mais de 1.400 entrevistados constatou um fato muito interessante, que a maioria das pessoas passam, em média, 2 horas e 15 minutos se preocupando com alguma coisa. Então, são 2 horas e 15 minutos, em média, por dia que o indivíduo está lá se preocupando. Mas quais seriam os principais fatores de preocupação? Citando aqui como exemplos as estatísticas americanas, de onde surge a grande maioria das pesquisas, então estão preocupados com o custo de vida, o preço da energia, que deve ser muito caro lá,
A saúde pessoal, porque nós sabemos que os planos de saúde aí fora são muito diferentes no Brasil. Nós vivemos num país maravilhoso, embora existam as dificuldades do Sistema Único de Saúde, mas quando nós temos contato de como funcionam os sistemas de saúde de outros países lá fora, nós vivemos num paraíso. No dia que esse Sistema Único de Saúde funcionar com toda a sua integralidade como tem que ser, não existe outro sistema melhor para um país. Então, dívidas, recessão, desemprego e também a estabilidade no emprego, são esses os principais fatores de preocupação dessas pessoas entrevistadas. O crime, a aposentadoria, os relacionamentos e o terrorismo. Então vocês observem aí quanto, e aí nós poderíamos até aumentar ainda essa lista variando de país para país, aonde foi feita essa pesquisa, essa lista poderá crescer. Mas uma coisa é comum em todas elas: muitas pessoas perdem ou gastam uma parcela considerável do tempo se preocupando com muitas coisas que nós não sabemos se elas virão se concretizar ou não, porque podem ser preocupações a curto prazo, de fatos que podem acontecer a curto, médio ou longo prazo. Então a vida nos cria esta situação de vivermos como se estivéssemos numa corda bamba, tentando nos equilibrarmos entre estas situações que exigem de cada um de nós a tomada de atitudes, fazermos escolhas, buscarmos seguir um caminho. E isso nos criam e desencadeiam em cada um de nós essas apreensões que podem ser uma ansiedade normal, que será aquela de curta duração, que é natural em todos nós. Porque essas situações corriqueiras que nós passamos, que exigem um certo nível de preocupação e de pensarmos sobre ela, dentro de um período de curta duração, desperta em cada um essa ansiedade normal, que é natural, que nós vimos que faz parte do próprio instinto de conservação do ser humano, objetivando a sua autopreservação, e também ampliar o seu aprendizado, que é necessário nesse processo de crescimento pessoal. Porém, quando essa ansiedade ela se prolonga, ela ultrapassa os limites da normalidade, aí nós podemos entrar no capítulo da ansiedade patológica. Quando nós avançamos o nível de tempo gasto